Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja reserva no seu calendário litúrgico uma oportunidade para solenizarmos a Eucaristia. Celebramos a sua instituição na Quinta-feira Santa. Em razão da Semana Santa ser resguardada pelo silêncio, pela piedade, nós transferimos a alegria pela instituição da Eucaristia para o dia de hoje. E aqui nós estamos reunidos neste grande cenário de amor, a nossa igreja, para recordar aquilo que é mais sublime na igreja, a presença real de Jesus no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade, nas espécies do pão e do vinho consagradas no altar pelas mãos do sacerdote. As leituras de hoje são uma preciosidade. Dá para a gente escrever um livro grosso sobre os grandes significados. Comento o primeiro versículo do Evangelho de hoje. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, Jesus disse aos discípulos, aliás, os discípulos perguntam a Jesus: onde vamos comer a Páscoa? O que eram os ázimos? Era uma festa judaica, ainda no tempo de Jesus, que se celebrava 7 dias de oferendas, de sacrifícios, de orações no templo de Jerusalém, em que os judeus acorriam no início da primavera para celebrar esses grandes dias. Logo depois, a festa dos ázimos foi fundida com a festa da Páscoa, tornando-se 8 dias de grandes celebrações em que os judeus vinham de todos os cantos a Jerusalém para fazer a oferenda, trazendo o cordeiro macho sem defeito de 1 ano, que era levado ao templo, no propiciatório, onde o sacerdote recebia o cordeiro que era degolado por quem o oferecia, e o sacerdote pegava o sangue num vaso muito especial e depois colocava sobre o altar o sangue, em sinal de penitência, de purificação, de arrependimento, de oferenda, recordando a saída dolorosa do êxodo do Egito, quando o povo sofria sob o chicote de Faraó e por Moisés foram libertados e comeram a Páscoa antes de sair. Imolaram o cordeiro em todos os lares, pegaram o sangue, passaram no umbral das portas para que o anjo exterminador do Egito poupasse a casa dos hebreus. E assim saíram. A Páscoa era esse memorial de uma grande libertação. E Jesus manda os 2 discípulos, aqui não fala o nome dos 2, mas lá em Lucas fala, Pedro e Tiago, que vão, compra o cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, não se oferecia um cordeiro velho, doente, mas era macho, de 1 ano, perfeito, e os 2 vão ao templo, sangra o cordeiro, o sacerdote pega o sangue, coloca sobre o altar, a mando daqueles 2 que Jesus designou para que eles fizessem a Páscoa. Era assim.
que faziam. E então pega o cordeiro sangrado, morto, vai a um lugar próprio, estripa o cordeiro, tira-lhe o couro e coloca aquele graveto, aquele espeto dos pés à cabeça e um outro das patas da frente, na outra fazendo uma cruz. E assava o cordeiro. E assim Jesus fez a Páscoa judaica com os seus discípulos. Só que naquela Páscoa, Jesus institui o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Por quê? Os judeus, quando iam comer a Páscoa, lembrava quando comia o cordeiro e bebia aquele vinho consagrado, era em homenagem à libertação do Egito. Agora Jesus dá um novo sentido. Quando ele pega o pão, que eles também tinham o pão, ele diz: isto não é uma lembrança, isto é o meu corpo. E quando bebe o vinho, quando come aquela carne, Jesus não disse aqui em lembrança, não. Isto é o meu sangue. E depois diz: fazer isto em memória de mim. Veja que coisa bonita, a instituição do sacramento do corpo e do sangue de Cristo. A Páscoa judaica cede agora o lugar à Páscoa cristã. E nós vemos a beleza também desta primeira leitura, que vai dar o sentido da aliança. Olha que coisa profunda, a primeira leitura do Êxodo. E essas realidades nós podemos vê-las também descritas no capítulo 23 de Levítico. Aqui, o judeu sai do Egito, come o cordeiro, come o pão, bebe o vinho às pressas, sai e anda pelo deserto. Mas é no Sinai, onde Deus dá a lei ao povo de Israel, que se firma a aliança antiga. E essa leitura nos fala que Moisés veio com o povo, as 12 tribos de Israel, aos pés do Monte Sinai. Moisés sobe, Deus manifesta, com os trovões, com as fumaças, com o fogo, e entrega a Moisés a lei. Moisés desce do monte, proclama a lei ao povo de Israel, os pedidos de Deus, e o povo faz aliança. Nós obedeceremos ao Senhor. E ali eles oferecem também o sacrifício. Os bois são imolados, cordeiros, faz-se um grande sacrifício de louvor a Deus, e sela a aliança com Deus. Na Páscoa de Jesus, quando ele come com os discípulos a Páscoa judaica e estabelece a Eucaristia, ele fala: esta é a nova e eterna aliança. A aliança do Sinai agora é ampliada na aliança do Cristo, que nós rezamos no altar. Aqui no altar a gente reza o sacrifício da nova e eterna aliança. Deus se entrega por todos. Mas tem um fato muito bonito na liturgia de hoje, que nós podemos encontrar no Salmo 115. Do Salmo 12 ao Salmo 17, nós temos os salmos de louvores, que os judeus cantavam estes salmos na Páscoa, e até hoje eles fazem isso. Eu já assisti uma Páscoa judaica. Modificou muito, porque não tem mais o templo, não tem mais os sacerdotes, tem os rabinos. O judaísmo mudou muito, o templo foi destruído, nunca mais foi reerguido.
E eles cantam estes salmos. E é interessante que no Evangelho, no final do Evangelho, o que nós podemos escutar? Eles, no finalzinho, último versículo, depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. O hino são os salmos, o Halel, o louvor. Agora vocês imaginam a beleza, Jesus cantando este salmo. E o salmo da missa de hoje, ele resume tudo da instituição da Eucaristia. Veja, que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Jesus canta este salmo com os apóstolos, após instituir a Eucaristia e ter elevado o cálice. Isto é o meu sangue. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. A Eucaristia, ela é um sufrágio também pelos mortos pelos quais nós rezamos. Por isso, no início da missa, nós colocamos as intenções dos mortos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, o servo de Javé, Cristo, que o profeta Isaías anunciou, que nasceu de vossa serva. Jesus canta este salmo para Nossa Senhora, o servo que nasce da sua serva. Com certeza Nossa Senhora estava lá na instituição da Eucaristia. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas no Senhor, na presença de seu povo reunido. Vocês imaginam Jesus cantando este salmo e os demais com os apóstolos. A igreja coloca este salmo para nós hoje. Quando termina aquele canto, instituiu a Eucaristia. Ele agora vai realizar o mistério da Eucaristia, sendo preso no Monte das Oliveiras e depois condenado. Lá do Monte das Oliveiras, quando Jesus orava, suando suor e sangue, como diz São Lucas, ele olhava e via o Monte Sião, o Monte das Caveiras também, o Calvário, onde ele ia subir para consumar o mistério da nossa salvação. Cristo na cruz completa o sacrifício. Ele que muitas vezes, com seus pais, depois de adulto, foi a Jerusalém na Páscoa. E Jesus via certamente muitos e muitos que saíam com os cordeiros estripados naquela cruz, naqueles 2 espetos cruzados para levar e ser assado. Jesus viu isso e ele sabia que aqueles cordeiros já era a prefiguração da sua santa morte por nós. Aqueles cordeiros que enchia Jerusalém, vocês imaginam? Milhares e milhares de cordeiros, o sangue escorria pelas ruas, eram oferecidos pelo perdão e em memória da saída da escravidão. São Justino, no século I, na Síria, nos seus escritos, Patrício, número 40, ele diz que esta celebração da Páscoa judaica era uma coisa estupenda.
Era uma coisa grandiosa. Todo esse ritual dos sacrifícios. E agora, meus irmãos, todo esse mistério se concentra em Jesus. É a nova e eterna aliança. A aliança de Cristo no sangue do Calvário. Para nos animar. A Eucaristia, sacramento do corpo e do sangue de Cristo, é o cume, é o ápice, como diz o Concílio Vaticano II, da Sacrosanto Concílio, da vida da igreja. Nenhuma igreja tem a Eucaristia válida, porque Cristo deu aos apóstolos esta graça de celebrar a Eucaristia. E a Igreja Católica, ela pode celebrar validamente a Eucaristia. Daí que as outras denominações cristãs não celebram a Eucaristia, mas a ceia de lembrança, porque a ceia da presença real de nosso Senhor só é possível na nossa igreja, porque ela vem dos apóstolos, porque a nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela vem dos apóstolos. E a Eucaristia, meus irmãos, como nós cantamos na sequência, é o pão dos anjos, como nós cantamos tão bonito. Eis o pão que os anjos comem, transformando em pão do homem, só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. A Eucaristia é o pão dos anjos. A Eucaristia une a igreja. A Eucaristia é o sacramento instituído por nosso Senhor no seu corpo e no seu sangue para nos alimentar agora, não no deserto, não na saída do Egito, das garras do faraó, mas a Eucaristia é para nos alimentar agora da libertação, não social, mas do pecado. A Eucaristia nos liberta do pecado. A Eucaristia é o alimento que nos leva ao céu. É o alimento que nos fortalece, que dá robustez ao nosso batismo. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. É extraordinário o mistério do Cristo que nós vivemos na sua Páscoa. E hoje a igreja pede aos seus filhos, adore a Cristo na Eucaristia, porque é Ele que dá força às famílias, que dá força à igreja, que dá força a você que perdeu tantas pessoas já na sua família, que dá força a esse mundo nosso que só pensa em vacina, que só pensa em curar o corpo, que só pensa nessas coisas relacionadas a esta vida transitória, mas não pensa na vida eterna. Precisamos sim cuidar do corpo, zelar do nosso corpo, mas sem jamais esquecer do cuidado com o espírito. O cristão verdadeiro não tem medo de morte, não tem medo da peste chinesa. O cristão verdadeiro tem medo do pecado, porque o diabo sopra dentro de nós para que nós percamos a nossa fé, para que não tenhamos fé. Por que vocês vão acreditar numa bolacha de pão? Por que vocês vão acreditar nesses padres? Padre não vale nada, a igreja não presta. O diabo fala isso. O diabo fala isso nos cursos de história, nas nossas universidades, para os nossos alunos, nos cursos de humanas, sobremaneira, nas universidades. Para que ter fé? Para que acreditar? É uma burrice você crer que Deus está num pedaço de pão e num pouco de vinho. O diabo fala isso, porque o diabo quer que nós o obedeçamos. Mas quando a alma cai no inferno,
e muita gente está indo para o inferno, quando a alma vê o abismo ao qual foi destinada e olha para trás e vê a luz do céu, que ela optou em vida, obedecendo ao demônio que fala através dos ateus, dos ignorantes, dos comunistas, ela vê aquela luz tão bonita, mas ela não pode ir para lá. E quando ela olha o abismo do inferno, a tristeza descomunal que é o inferno, aquela coisa horrível, no barranco do inferno, a alma contempla Satanás, o demônio, sentado com a mão no queixo e rindo, gargalhando, dizendo: "Tá vendo? Você me obedeceu e agora você é minha, ó alma." Que tristeza! Que alegria, meus irmãos, para a alma que adorou Jesus, que comungou o Cristo, que professou a sua fé católica, que viveu a vida de igreja. Quando morre, não morre, entra na vida, a alma contempla a luz dinâmica e eterna do céu, a beleza. E às bordas do céu não está somente um ente deplorável como o diabo, mas você contempla a pleiade dos anjos, do santo, o mistério da Trindade, o Cristo ressurto, dizendo: "Vem, vem ao amor que nunca termina." Lá o diabo diz: "Vem, vem ao ódio que nunca termina." O céu, meus irmãos, é para aqueles que na terra já experimentou os seus sinais na Eucaristia. Por isso, hoje é um dia muito importante para nós católicos, para a gente contemplar, adorar a Jesus Cristo, nosso Deus e único e bastante Salvador, que nos quer. É Ele a nossa razão de ser. Por que você veio? Porque você tem fé. E esta fé não pode ser esmorecida. Não deixe que o estranho sopre nos ouvidos do seu coração a dúvida, a mentira e o desejo do pecado. Escute a Deus. Escute o Senhor que fala dentro de nós. Carregue com paciência sua cruz. Ama o seu próximo. Seja honesto. Seja firme. Adora o meu coração, esconda no meu coração quando você estiver sofrendo. Vá ao sacrário, vá à capela do Santíssimo, vá adorar-me. Eu não preciso da sua adoração, mas quando você me adora, eu adoro o Pai no seu coração. Que Nossa Senhora, representada por esta imagem pobre de Aparecida, primeira adoradora, primeiro sacrário da humanidade, interceda por nós, por esta grande família católica, para que nós um dia possamos, livre dos tormentos deste mundo, livre das dores que nos acompanham neste mundo, livre da solidão que esse mundo coloca na nossa vida, possamos no céu contemplar a dinâmica do amor de Deus para sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos em pé fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.